Bom dia, turminha. Vai começar agora a nossa videoaula de NTPPS. Turma segundo F, professora Vanessa Pinheiro, Escola Fenelon Rodrigues Pinheiro. O nosso tema da aula dessa semana será assertividade. O objetivo: provocar uma reflexão sobre o que é assertividade e sua importância para o nosso desenvolvimento. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha assertividade? Sabe o significado dela? O que é assertividade? O comportamento assertivo, ele seria expressão de sentimento de maneira socialmente adequada, preservando tanto os direitos e interesses do indivíduo que responde assertivamente, quanto do seu interlocutor. Então, você dá sua opinião, você expressa seus sentimentos socialmente, mas você respeita, né, os direitos, tanto o seu como dos outros, né, do próximo. A assertividade é a habilidade social de fazer a afirmação dos próprios direitos e expressar pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, clara, honesta e apropriada ao contexto, de modo a não violar o direito das outras pessoas. A assertividade é você ser firme, você expressar os seus pensamentos, você falar a sua opinião, certo? Mas ao falar a sua opinião, você respeitar o outro, né? Você falar sem ofender. A postura assertiva é uma virtude. Aí, assertividade vezes passividade, vezes agressividade e passivo-agressivo. Assertividade. As palavras prediletas do vencedor são sim e não. Os que fracassam adoram um talvez. Roberto Chiniski, né? Então, ou seja, a maioria dos vencedores, eles têm uma postura, eles sabem se posicionar, dizer o sim, dizer o não, né? Ter atitude. O indivíduo assertivo é capaz de dizer sim ou não quando necessário e adequado, expressando aquilo que sente e considera apropriado naquele momento. As vantagens das pessoas assertivas: lidam com os confrontos com mais facilidades e satisfação, sentem-se menos estressadas, adquirem maior confiança, agem com mais tato. Melhoram a sua imagem e credibilidade, expressam seu desacordo de modo convincente, mas sem prejudicar o relacionamento, resistem às tentativas de manipulação, ameaças, chantagens emocionais ou bajulação, né? Uma pessoa assertiva, ela consegue resistir a essas tentativas do outro tentar manipulá-lo, né? De tentar mudar a sua opinião, né? Por meio de ameaça, chantagem emocional ou bajulação, né? Uma pessoa assertiva, ela consegue lidar com essa situação. Sentem-se melhor e fazem com que os outros também se sintam melhor. Assertivo, né? Sabe se afirmar, sabe dizer sim e não, age com tranquilidade. O passivo, né? Engole sapo, evita discussões, cede fácil, né? Passivo, ele cede fácil. Então, há uma grande dificuldade, uma diferença do assertivo, né?
O passivo, né, aquele que engole, sabe, aguenta tudo calado, né, evita discussões. Para você falar o que pensa, você não é necessariamente obrigado a discutir, você pode falar o que você pensa com a educação, né, respeitando o outro. Agressivo, age para dominar, é autoritário, né? Passivo mais agressivo, né? Quando a pessoa tem essas duas características, ela é passiva e ela é agressiva. Uma pessoa assim, ela é irônica, cheio de indiretas, sarcástico, né? Como se comunicar de forma assertiva? Como que a gente pode se comunicar de forma assertiva? Todo mundo pode desenvolver essa habilidade. Pode e deve para melhorar o nosso dia a dia, né? A assertividade, né? Uma comunicação assertiva, ela é o quê? Ela é transparente, objetiva, honesta e mão dupla, né? Ou seja, é uma comunicação entre eu falo e eu escuto também o que o outro está querendo dizer. Top 5, né, dicas. Primeiro, conhecimento do que fala. Segundo, ser claro e direto. 3, cuidado com a linguagem. 4, observar a expressão corporal. E 5, ser empático. Aqui são alguns exemplos de pessoas que são assertivas, em que situações você é e em que situações você não é assertiva, né? Você não é assertivo quando enfrenta alguém sobre determinado problema e se sente constrangido. Nesse caso, você não está sendo assertivo. Perde a cabeça quando se confronta com sarcasmo ou crítica de qualquer ordem. Ou seja, quando uma pessoa se confronta contigo, com você, com sarcasmo e crítica, você perde a cabeça, né? Então, assim, dessa maneira, quando você faz isso, você não está sendo assertivo. Você é assertivo quando confronta alguém sobre determinado problema que precisa ser resolvido sem constrangimento. Permanece calmo e confiante, mesmo quando se confronta com sarcasmo e críticas de qualquer ordem. Você não é assertivo quando perde a calma com facilidade diante de situações embaraçosas, ao invés de resolver os problemas diretamente, começa a julgar ou culpar os outros e a si mesmo. Nessas situações aí você também não está sendo assertivo. Aí você é assertivo quando mantém a calma diante de situações embaraçosas, que sempre vai ter na nossa vida, né, essas situações. Procura resolver os problemas diretamente, sem julgar ou culpar os outros e a si mesmo. Você procura resolver, né? Procura resolver sem culpar ninguém. Você não é assertivo quando sente-se pouco à vontade, quando olha os outros nos olhos e vice-versa, né? Quando você não consegue olhar os outros nos olhos, quando você tem essa dificuldade, você não é assertivo. Não acha certo o que deseja ou expor seus sentimentos. Por querer agradar a todos, é injusto consigo mesmo. Nessas situações você também não está sendo assertivo. Você é assertivo quando sente-se à vontade quando olha os outros nos olhos ou vice-versa, né? Quando o outro olha nos seus olhos. Então você sente-se à vontade. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em olhar no olho do outro, né? Então nessa situação você não está sendo assertivo. Acha certo o que deseja ou expor seus sentimentos. Sabe que é mais importante ser justo consigo mesmo do que querer agradar a todos, não é? Não adianta você querer agradar a todos
se você por dentro está infeliz, né? Está sofrendo porque não está fazendo o que você quer. Então, nessa situação também você não está sendo assertivo. Você precisa, primeiramente, estar bem. Quando você está bem interiormente, você, logicamente, vai fazer os outros ao redor se sentir bem também. Você não é assertivo quando espera que as pessoas adivinhem o que você quer, foge das questões que envolvem confronto com outras pessoas, só aceita seu ponto de vista e perde o respeito pelos outros. Aí você é assertivo quando, né? Fala o que quer e não espera que as pessoas adivinhem, né? Resolve satisfatoriamente as questões que envolvem confronto com outras pessoas, né? Afirma seu ponto de vista com respeito pelos outros. Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Érico Veríssimo, né? E uma frase aí, um pensamento de Érico Veríssimo, né? Porque quando os ventos de mudança sopram, né? Os ventos de mudanças em nossa vida, aquelas pessoas que levantam barreiras, né? Porque encontra grande dificuldade com essa mudança, né? E já outras constroem moinhos de vento, né? Ou seja, já não vê dificuldade com essa mudança. Então, por hoje é só, né? Até a nossa próxima aula. Abraços. Se cuidem, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá bom? E logo após eu postar o link da aula que vocês irão assistir, eu estarei postando o link da atividade para vocês resolver, que é sobre a aula de hoje. Beijos! Muitas pessoas são vistas como agressivas ou passivas dependendo da forma como falam, dos seus gestos e expressões que usam. Pessoas consideradas agressivas mantêm um olhar fixo enquanto falam alto, apresentam uma postura desafiadora e gestos intimidadores. O conteúdo das suas falas transmitem hostilidade e intimidação. Por meio dessa forma de se comportar, os agressivos quase sempre conseguem o que querem, mas já suas interações... Um estilo de comunicação agressiva costuma gerar conflitos com os outros, prejudica as relações, favorece sentimentos de culpa, solidão e frustração. No outro extremo, existem também aqueles que abrem mão de qualquer coisa para manter bem as suas relações. Esse estilo de se comunicar é conhecido como um estilo passivo. Suas principais características são olhares baixos e vacilantes, falam baixo de forma trêmula e sorrisos falsos e envergonhados. O conteúdo de suas falas costuma demonstrar a sua insegurança. Os passivos mantêm as relações ainda que isso custe seus direitos e vontades. E apesar de acreditarem que estão cuidando de suas relações, acabam deixando que seus objetivos sejam decididos pelos outros. Têm muita dificuldade em conseguir aquilo que realmente querem e colocam suas expectativas e responsabilidade no desempenho dos demais. Essa forma de ser também acaba gerando conflitos com os outros. Tanto o estilo agressivo quanto o passivo em excesso geram prejuízos e sofrimento para as pessoas. A solução para esses problemas está no estilo de comunicação assertiva. Esse estilo de comunicação se fundamenta no equilíbrio entre a defesa dos seus próprios direitos e vontades e o cuidado para não violar os direitos e vontades do outro nas interações. Aquele que é assertivo se expressa, mas não ofende. Cuida das relações, mas também é honesto com os próprios sentimentos e opiniões. Pessoas assertivas mantêm um contato visual direto enquanto se comunicam, mas sem ser ameaçador. Fala em um volume que todos escutem, mantém uma postura tranquila e responde de forma direta às situações. O conteúdo de suas falas está repleto de opiniões em primeira pessoa, mas também de falas que demonstram uma abertura à colaboração.
Enquanto mantém bem as suas relações, o assertivo protege seus direitos interpessoais e respeita o direito do outro. Mas isso não quer dizer que todo mundo sai flutuando de alegria depois de interagir com uma pessoa assertiva. A assertividade é demonstrada em situações que envolvem algum risco de desagradar, como falar sobre algo que não gostou, fazer uma crítica ou recebê-la, ou discordar de uma opinião. E essas pessoas sabem demonstrar que não gostaram de algo, mas sem ofender, pois agem sempre cautelosamente tanto com o que vão dizer, quanto com como vão dizer algo. 아니 있을까? 뭐나지 예발을 잡아두지 니나사모 거네시바야냐메 하이나메도. Talvez você pense que as pessoas nascem com um desses estilos e é assim pro resto da vida. Aquele seu tio meio bravo, por exemplo, sempre foi bravo. Esse é o jeito dele. Na verdade, o que as pesquisas na psicologia indicam é que as pessoas podem sim mudar seus estilos de comunicação e que isso se aprende. Uma das formas de aprender é conviver com outras pessoas que são assertivas, mas se esse não for o caso, também podemos aprender por meio do que chamamos de treinamento de habilidades sociais. Para muitas pessoas que nunca fizeram isso antes, não é fácil defender os seus direitos, falar de forma firme, mas não rude, apresentar bons argumentos e cuidar das relações quando estamos mergulhados em emoção. Comece sua fala expressando o entendimento da opinião do outro. Depois, exponha seu próprio pensamento e sentimento a respeito dessa situação. Nesse momento, tome cuidado para não ofender. Ofereça ao seu parceiro de interação uma alternativa de como gostaria que ele agisse e diga que consequência vocês teriam com isso. Parece complicado? Como tudo que se aprende, quanto mais prática, melhor. Então devemos ser assertivos sempre? Não, depende dos seus objetivos. Nas interações, não há apenas uma opção certa ou errada. Às vezes precisamos ser passivos diante de uma determinada situação. E por outro lado, um pouco de agressividade pode ajudar a estabelecer alguns limites. Quando você conhece as características e consequências dos três estilos, agressivo, passivo ou assertivo, pode decidir como quer atuar de acordo com o que é pedido na situação. Uma coisa é certa, quanto mais prática e entendimento você tiver em todos esses estilos, mais fácil será organizar seus sentimentos e pensamentos em função dos seus objetivos, tornando a sua forma de interagir mais espontânea e coerente com as necessidades da situação. Demonstre sua assertividade curtindo e compartilhando o vídeo com todo mundo!